Sejam bem-vindos e vamos a mais um vídeo neste momento aqui pelo canal. Dançar é pecado? É pecado dançar? A Bíblia fala sobre dança, então temos que analisar de acordo com a Bíblia, de acordo com o que a Bíblia diz. Algumas igrejas são contra, ou poucas são contra, como a Deus é Amor, por exemplo. Quando eu ouvia o Davi Miranda, nos anos 90, eu podia entender que ele era totalmente contra dança na igreja, mas aquela dança de mexer o corpo. Então, a igreja que é contra, então não deve ser feito de maneira nenhuma. Mas a Bíblia, ela fala sobre dança. Então temos que analisar por dentro da Bíblia. Que tipo de dança era esta? Eu vou dar alguns exemplos aqui, pelo menos 2 ou 3, de dança na Bíblia. E que tipo de dança era essa e como podemos levar isso para os dias de hoje. Miriam dançou a saída do Egito, no caso, para comemorar, no caso, a saída do Egito, a passagem do Mar Vermelho. Davi dançou quando a arca ela foi trazida de volta para Jerusalém. Então foi dança comemorativa. Podemos ver no caso de Miriam e de Davi, são 2 casos de dança comemorativa. E também pode ser citado o caso do filho pródigo. Vejam em Lucas capítulo 16, que eles dançaram para comemorar a volta do filho pródigo. Então são 3 exemplos de dança, podemos dizer comemorativa. Foi dança para comemorar alguma coisa e não está relacionado ao pecado. Nem Miriam não pecou, Davi não pecou, e nem a dança aqui para comemorar a volta do filho pródigo não foi ato pecaminoso em nenhum dos 3 do caso, em nenhum dos 3 casos. E também um exemplo pecaminoso foi dos israelitas. Enquanto Moisés estava falando com Deus no monte, eles fizeram ali um bezerro de ouro e dançaram diante do ídolo. Israel dançou diante do ídolo. Então foi um ato pecaminoso, estava relacionado a pecado. Então já dá para ter uma luz acerca do assunto. Temos que ver ao que está relacionado. Veja, Miriam e Davi eram danças de mexer o corpo e foi uma dança comemorativa a alguma coisa, podemos dizer assim. Então temos que ver ao que está relacionado. Então, biblicamente, dançar nesse sentido, como Miriam dançou e Davi, mexendo o corpo, não é pecado, porque não tem base bíblica nenhuma para dizer que é pecado. Temos base bíblica para dizer que não é pecado mexer o corpo, né? Até o som de um hino, de uma música gospel, de uma música evangélica, simplesmente mexer o corpo, para lá e para cá, não é pecado, porque não temos base bíblica nenhuma e nenhuma margem bíblica para dizer que seja pecado. Pelo contrário, para dizer que não é, porque não tem. Eu mesmo, particularmente, não tenho, eu não sou o dono da verdade, né? Os meus vídeos, na maioria, expresso a minha opinião. Às vezes, opinião de outro também. Então, nesse caso aqui da música, eu estou expressando a minha opinião própria. Eu não vejo nada na Bíblia para dizer que seja pecado. Mexer o corpo. Então, você tem que ver ao que está relacionado. Dança, esse tipo de dança na igreja. No caso de mexer o corpo, não é pecado. Agora, ao som de um hino, de uma música gospel, de uma música cristã. Não me refiro funk, música. Agora, dançar música, como num bailão, né, numa danceteria, numa balada, né, um funk, ao som de funk, dançar funk. É uma dança sensual. O tango,
né, o tango argentino, onde as mulheres usam um vestido com rachado lá em cima, lá mostrando o corpo, né, lambada, aquela música antiga, e outra, qualquer dança sensual que exponha o seu corpo, que exponha sensualidade e que atraia atenção para si. Então, dança de hoje que atraia a atenção para si ou para o seu corpo, aí sim entra o pecado. Agora sim. Então essa dança, podemos classificar essa dança em duas classes. A dança bíblica, como Miriam e Davi, que só mexeu o corpo, e essa dança mundana de hoje, as danças mundanas, com ritmos de músicas mundanas que exponham o corpo para chamar atenção para si, né? Isso sim é pecado sem a menor sombra de dúvidas. Uma dança sensual e mundana que atrai a atenção para si ou para o seu corpo. A Bíblia é um livro de princípios. Nem tudo o que é pecado está escrito na Bíblia. Eu já falei isso em vídeos passados. Nem tudo o que é pecado está escrito na Bíblia. Existem coisas que é pecado hoje, que naquele tempo, nos tempos bíblicos, nem ao menos existia. Então tudo fica à base da análise. A Bíblia é um livro de princípios e não de pode ou não pode, e não tem uma lista de pode ou não pode, uma lista do que pode e uma lista do que não pode. É uma questão de discernir. Existem pecados específicos, como adultério, fornicação, roubo, bebedices e outras. São pecados especificados. E existem coisas que é pecado que não está escrito na Bíblia, que tem que ver se fere algum princípio bíblico. Pecado é tudo aquilo que fere algum princípio bíblico mediante a análise. Para encerrar o vídeo, eu vou ler aqui Filipenses 4, verso 8, que eu já deixei aqui já preparado para ler. Eu vou ler aqui. Como eu disse que a Bíblia é um livro de princípio, tudo que o cristão for fazer deverá ver se fere algum princípio bíblico ou então se enquadra em algum princípio bíblico. Dançar funk, rock, tango, essas músicas do mundo aí, fere qualquer princípio bíblico. Isso é pecado em qualquer circunstância ou lugar. Eu vou ler Filipenses 4:8 para encerrar o vídeo. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro. Aí a dança você tem que ver se é puro. O funk não é puro. Essas danças sensuais aí da televisão, essas músicas de agora, essas sertanejo universitário que fala, não sei aí, que tem umas danças meio sensual aí, não é puro. Tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, poder, e se há algum louvor, nisso pensai. Então tudo o que o cristão for fazer, deverá ver se agrada a Deus ou não. Vamos ler também 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Então tudo o que não for para a glória de Deus, tudo aquilo que não promover a glória de Deus, não deve ser feito. E também fica um princípio bíblico, né, acerca da dança. Paulo disse, se o comer vinho, se o comer carne e beber vinho escandaliza, então não come, não beba. Tudo que divide opiniões e causa escândalo por parte de alguns também não deve ser feito. Quem é de uma igreja que proíbe, como eu citei o caso da Deus é Amor, antes no tempo do Davi Miranda. Agora com o Davi Miranda Neto eu não sei como é que vai ficar, mas antes no caso. Para alguns era um escândalo, então não deve ser feito. Né? Tudo que causa escândalo na sua igreja, na sua congregação, e divide opinião, e eles são contra, então você não deverá fazer para não causar escândalo, uma vez que eles proíbem, né? Para não causar rebelião. Certa vez um homem no canal que disse que ele usava bermuda, ele era da Deus é Amor. Daí deram disciplina para ele porque usava bermuda. Daí ele saiu e foi para a Assembleia de Deus. Deus disse para ele, né?
tais coisas, ainda que não seja pecado, mas se a igreja proíbe, então não pode fazer. Quando a pessoa vai para uma igreja, ela deve conhecer antes a sua doutrina, se ela vai se adequar ou não, se ela vai concordar ou não. Se não concorda, não vá. Né? Se tem coisas que ela acha que não é errado e quer continuar fazendo, então que não vá. É isso aí então. Temos que separar a dança, 2 tipos de dança, a dança na igreja com a dança mundana aí, né? Então, né, mexer o corpo no ritmo de um hino, de uma música ali, gospel, evangélica, pelo menos eu não vejo nada de errado nisso. Agora, quem acha que é, então que não faça. Então, obrigado, clique em gostei, se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, clique naquele sininho para ativar as notificações e até o próximo.